Estamos de volta com o programa Vida em Foco do dia 27 de novembro, essa sexta-feira especial, em que nós estamos tratando de um assunto muito sério. E que bom que agora eu tenho aqui no estúdio comigo meu segundo convidado, Dr. Bruno Azevedo, é cirurgião oncológico do Hospital São Vicente e também é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica no Paraná. Seja bem-vindo, tudo bem? Dr. Bruno, tudo bem? Olá, Carol. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, é uma satisfação. Imagina, eu que agradeço. Eu queria começar te perguntando qual a importância da gente ter esse dia de hoje, né? Um dia nacional de combate e prevenção ao câncer. Carol, lógico, obviamente, quando a gente vai falar de prevenção, essa prevenção ela tem que se estender ao longo do ano todo ou em todos os nossos dias, obviamente. Mas a importância aí tem um ponto específico que eu acho que talvez seja a necessidade desse dia, que é a gente rever todas as nossas ações que foram tomadas ao longo do ano. Então, talvez fosse aquele momento da gente fazer um balanço do que foi feito ao longo do ano e quais são as nossas estratégias ou as nossas medidas para o próximo ano ou para os próximos meses que a gente tem adiante. Então, acho que a importância está basicamente nisso, Carol. Então, é basicamente um dia para a gente pensar, avaliar como que nós estamos, vamos dizer, levando a nossa vida e ver se precisa mudar algo. Então, vamos começar a fazer esse escaneamento aí, né? O que a gente precisa olhar, como estamos vivendo até então e ver se isso está, de fato, colaborando, né? Contribuindo para a nossa saúde ou não. Você sabe o que eu acrescentaria nisso que você colocou? Que é o outro lado, que é o ponto de vista nosso, dos médicos, nosso como profissional, que é aquilo que a gente pode melhorar também nas nossas sugestões aos pacientes, nas medidas que a gente tem tido, além de nós, obviamente, como cidadão comum ou como paciente, a gente vê aquilo que a gente deveria ter feito melhor, ou aquilo que a gente deve melhorar. Existe uma tendência que ela é mundial da gente tentar separar os meses do ano especificamente para uma doença, para uma patologia. E a ideia é que naquele mês a gente possa educar de uma melhor forma ou explicar de uma melhor forma algumas particularidades, algumas especificidades em relação a alguma doença específica. Um exemplo do que acontece no mês de novembro e no mês de outubro, respectivamente, seria o câncer de próstata em novembro e o câncer de outubro, o câncer de mama no mês de outubro. E o que a gente salienta nesses meses? Quais seriam as medidas mais efetivas no tratamento do câncer de próstata? Quais seriam os exames necessários de uma forma rotineira que os homens deveriam se submeter? No caso das mulheres, há necessidade de eu fazer mamografia ou ecografia todo ano? A gente sabe que sim, há, e que isso realmente faz diferença ao longo do tratamento dessa paciente, no caso da paciente portadora do câncer de mama. Então, esse nosso dia de combate ao câncer, associado a essa nossa ação nacional de combate ao câncer, eu acho que ela visa isso, a gente rever quais são esses meses do ano, quais são essas doenças, quais são essas medidas que a gente deveria tomar ao longo desses meses de forma mais efetiva e basicamente a gente educar a população em relação à real necessidade dos exames ou das suas reavaliações. Legal. Agora, você mencionou, né, dois dos principais cânceres, né, que é o de mama, e que envolve também o colo de útero, e o de próstata. E eu sei que também acho que tem um mês específico para o câncer de pele, câncer de pulmão. Tem algum outro que a gente não fala tanto, que talvez sejam os menores números de casos, né? Mas que poderia entrar, né, nessa nossa conscientização aí e ter uma prevenção? Sem dúvida nenhuma, e você tocou num ponto específico em relação à prevenção, que eu acho que a gente já chega nesse ponto, que é em relação ao câncer do colo do útero. Mas por que a gente acaba falando de câncer de próstata ou do câncer de mama? Porque, Carol, a exceção do câncer de pele, o câncer de pele é o câncer mais comum no consultório do oncologista. Então, assim, se a gente abrir a porta do consultório, o que mais vai acontecer de avaliação naquele consultório? Seja qual seja, vai ser avaliação por câncer de pele. A gente vai excluir agora dessa lista o câncer de pele. Quais são as outras doenças? Entre as outras, o que mais aparece? Nas mulheres, na grande maioria, vai ser câncer de mama, e nos homens, câncer de próstata. E por que a gente tira dessa lista quando a gente vai falar dos mais comuns o câncer de pele? Porque é menos importante? Não, por uma questão de gravidade. Câncer de mama, na sua maioria das vezes, será mais grave que câncer de pele, e câncer de próstata nos homens será, na sua maioria das vezes, mais grave que o câncer de pele. Mas a gente tem que lembrar que câncer de pele é o mais comum de uma forma geral, mas nas mulheres, além do câncer de pele, câncer de mama, e nos homens o câncer de próstata. Em relação, eu vou dar um exemplo bem prático em relação a outro mês. O mês de julho, por exemplo, é um mês para a gente lembrar ou a gente pensar no tratamento ou prevenção do câncer de cabeça e pescoço, por exemplo, Carol.
E, novamente, além da gente falar do tratamento no mês de julho, por exemplo, qual que é uma importância da gente falar, por exemplo, dos tumores de cabeça e pescoço? Na sua grande maioria disparada, o câncer de cabeça e pescoço tem a ver com um fator de risco que é, por exemplo, o cigarro. Então, eu acho que a importância desses meses, a gente considera a importância desses meses, porque além de eu falar do tratamento, a gente está falando quais seriam medidas efetivas na diminuição dessa incidência dessas doenças. Podemos falar um pouco, então, dessas medidas preventivas? Seriam hábitos alimentares ou não, de vida? Seriam, mas eu acho que eu acho importantíssimo você tocar nesse ponto, porque na verdade é um conjunto de medidas, fatores, né? né? Você na tua consideração anterior você falou de prevenção. Quando a gente fala de prevenção em relação ao colo do útero, por exemplo, você veja que ponto que chegou hoje as nossas medidas para se prevenir uma doença. O câncer do colo do útero hoje, ele é considerado um câncer que é prevenível. Aí você fala, mas como é que você vai prevenir? Qual que é a medida? Vacinação. Então hoje a gente vacina... O HPV não? Isso mesmo. Você sabe que mas assim, é a grande maioria absoluta das neoplasias do colo do útero estão relacionadas ao HPV. E a taxa de sucesso na prevenção das formas do HPV que levam à doença, a vacina tem grande efetividade. Então, hoje existem países com resultados excelentes, por exemplo, o continente australiano como um todo. É difícil a gente observar a estatística deles mostrando que não tem mais câncer do colo do útero na sua forma invasiva. Que interessante. E aqui no Brasil, até pelo tamanho do país, a gente vai encontrar algumas diferenças entre as regiões, mas ainda é uma doença muito prevalente. Então, quando é inaceitável a gente entender que existe uma doença que é grave, que é gravíssima, e que a gente tem uma medida tão simples para tratar ou prevenir como uma vacina, por exemplo. Mas já que você tocou nesse assunto, porque eu sei que existe uma campanha forte para dar nas crianças, por exemplo, né? E até eu descobri que não só nas meninas, mas também nos meninos. Mas no caso de adultos que não tomaram, eles devem tomar, então, por exemplo, as mulheres? Não sei. Tua pergunta é super interessante. Por que a gente faz nas crianças? Primeiro, porque a criança não teve exposição ao vírus ainda. Tá. A grande questão em relação à vacinação do adulto, existe alguns cenários que a gente indica fazer a vacinação, mas a gente entende que a partir da terceira década de vida, que seria depois dos seus 20 anos ali, por exemplo, a gente começa a perder efetividade na vacinação e essa pessoa já foi exposta ao HPV. Então, por isso que existe essa janela dos meninos e das meninas, que é essa vacinação próximo dos seus 10 anos. Existe uma pequena diferença da idade que é o ideal para o menino e para a menina, mas de uma forma geral, nessa ainda criança, já se realiza a vacinação nesse público infantil. Legal. E aí, muito importante o que você colocou, que os meninos também fazem parte da vacinação e não só as meninas. Legal. E que outras prevenções a gente pode ter, de repente, para outros tipos de câncer também? Quer ver um exemplo de uma doença que ela é muito prevalente e tem um fator de risco muito bem definido? É câncer de bexiga relacionado ao cigarro. Também relacionado ao cigarro. Cigarro tem que abolir mesmo da vida, né? Você sabe, Carol, que chegou câncer de bexiga, eu tenho que excluir que em algum momento houve exposição ao cigarro, por exemplo. Falando de câncer de bexiga, que é uma doença que a gente não fala tanto, mas é uma doença grave. É uma doença que, apesar das formas de tratamento, é uma doença que frequentemente recorre, o que eu quero dizer é que ela volta. É uma doença, então, assim, tem o seu tratamento, é um tratamento que muitas das vezes ele leva muitas sequelas, por exemplo, a retirada da bexiga pode ser uma opção de terapia. Uma outra doença que ela está intimamente relacionada a um fator de risco nosso é câncer de endométrio. O que é o câncer de endométrio? Quando a gente fala de câncer do colo do útero, Carol, a gente tem que dividir duas... Tem nada a ver com endometriose, né? Não. Tá, são duas coisas diferentes, tá. A endometriose entra na categoria de uma doença benigna, que às vezes necessita tratamento com cirurgia também, mas não entra dentro do rol do tratamento oncológico. Tá. E realmente não tem relação. Mas é importante você colocar isso, porque quando a gente fala de câncer do útero, habitualmente a gente está falando de câncer do colo do útero, que é a porção do útero que está exteriorizada do abdômen. Existe uma partezinha do útero que está dentro do abdômen, que é o chamado endométrio. Tá. Essa porção, ela abriga um outro tumor chamado adenocarcinoma. E esse tumor, um dos principais fatores de risco para eles é sobrepeso e obesidade. Então, dificilmente a gente acaba observando uma paciente com peso muito adequado com câncer do endométrio. Então, está aí outra doença que a gente tem um fator de risco muito bem estabelecido e que é um fator de risco, entre aspas, controlável ou tratável. Controlável pelo cigarro mesmo. Pelo cigarro e pela nossa medida de dieta. É, né? É que eu vejo assim, ó, todo médico que chega aqui
parece que eles falam a mesma coisa. No sentido assim, ó, você tem que se alimentar bem, nesse sentido, né? De hábitos de vida. Tem que se alimentar bem, tem que tomar água, tem que fazer exercício físico e não fumar. Aí eu fico pensando comigo, nossa, se for ver, é relativamente simples a gente evitar tantas doenças, né? Porque são vários tipos de doença que a gente aborda e que, acredito eu, né? Não sei se estou me iludindo, mas que muitas delas são evitáveis com hábitos de vida. Claro que não é só isso, né? Como você colocou, tem várias outras medidas que se colocam ali à nossa disposição, mas são oportunidades que a gente tem também, né? De fazer a nossa parte, vamos dizer assim. Sem dúvida nenhuma. E você sabe que há uns anos atrás, não é tão novidade agora, mas uns anos atrás saiu uma publicação no trabalho italiano que mostrava que, por exemplo, comer tomate ou a dieta do Mediterrâneo protegia sobre algumas formas de câncer. Quando você já ouvi olhar... falar mesmo isso. Então, mas quando você olhar lá nas entrelinhas ou no rodapé do trabalho, mostrava que essas pessoas, elas também tinham uma taxa de atividade física maior que o habitual, que eram pessoas que tinham um controle do peso, eram pessoas sem hábito do cigarro. Então, eu não acho que tenha sido exclusivamente a dieta, eu acho que era o conjunto da obra todo. O conjunto da obra, ótimo. Que favorecia, sabe? Então, eu acho que quando você tem uma medida de dieta pensada ou controlada, você também se preocupa em não fumar, você se preocupa também em ter uma rotina de atividade física, seja ela qual seja. Eu acho também, que é isso. E também tem uma rotina de fazer os exames que são necessários, de ter um médico de confiança e tudo. É uma mentalidade, se for a gente pensar, né? Eu acho que é isso, uma coisa acaba puxando a outra, né? E quando você observa, é toda um conjunto de hábitos teus que acaba levando essa rotina. Olha, mas que legal, daria para ficar conversando aqui, produção, umas 2 horas, né? Porque é muito conteúdo. Que legal, viu? Que bom que você veio aqui hoje. Tem algum contato que você deixou? É o site, né? SBCO, que é da Sociedade Brasileira.org.br, isso mesmo? É isso mesmo, eu queria convidar todo mundo que está em casa a visitar o site da Sociedade. Lá a gente explica várias dessas medidas ou dá várias sugestões para situações muito específicas. E eu queria te agradecer novamente pela oportunidade. Imagina, nós que agradecemos. O Brasil inteiro, tenho certeza que aprendeu muito hoje. Obrigada, viu, Bruno? Obrigado a você. Doutor Bruno. Agora nós vamos ver a nossa receitinha de hoje, saudável, hein? Brusqueta. Vamos acompanhar? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Alexandre Korman. Sou chefe instrutor aqui do Espaço Gourmet Escola de Gastronomia e hoje eu vou estar com vocês ensinando a preparar uma deliciosa brusqueta. A brusqueta, né, é um preparo italiano que vem desde a época de Roma, né? Um preparo bem antigo que, a princípio, a brusqueta vem do bruscare, que é de tostar, que era somente o pão com azeite. Isso a gente traz até hoje, então ainda é uma lembrança dessa parte antiga da cozinha. Mas hoje, né, com as novas modernidades, a gente está deixando ela mais apetitosa, mais saborosa para você poder reproduzir em casa, para receber os amigos, para a própria família também. A nossa brusqueta hoje, nós estamos com o nosso pão italiano já cortado, em fatias aqui de 1 centímetro. Azeite de oliva de melhor qualidade, um azeite de oliva extra virgem. Estamos também aqui já cortadinho para vocês o tomate italiano. Então o nosso tomate foi cortado em cubos, reservado aqui com azeite de oliva, um pouco de sal e folhas de manjericão fresco para dar um toque, um aroma mais de frescor para o seu preparo. Isso aqui então pode deixar uns 20 minutinhos reservado, que vai agregar sabor, ele vai ganhar mais força no tempero, principalmente no manjericão fresco. Temos também mussarela de búfala já ralada, para depois a gente dar uma gratinada aqui no nosso queijo. Vamos precisar também de dentes de alho cortado na metade, para dar aquela esfregada, aquela saborizada a mais no nosso pão. Eu já coloquei aqui uma frigideira para pré-aquecer. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai dar uma leve tostada no nosso pão com um fio de azeite de oliva. E vou colocar o pão para dar uma tostadinha. Já vamos fazer aqui de 2 em 2. Depois que a gente tostar o nosso pão dos 2 lados, eu vou colocar o nosso queijo, a mussarela de búfala, sobre o pão. E o nosso forno já está pré-aquecido a 200 graus. E eu vou dar uma leve gratinada nesse queijo antes da gente fazer a finalização. Então aqui com o auxílio de uma pinça para ninguém se queimar em casa, a gente pode dar uma tostadinha aqui no pão.
E a brusqueta, quando você for fazer em casa, você pode fazer de diversos sabores. Pode fazer ela com cogumelos, pode fazer ela como eu estou fazendo com tomate e manjericão. Você pode utilizar outros tipos de queijo. Então a brusqueta ela é bem versátil, que ela é um aperitivo que você pode receber as pessoas em casa simplesmente com o que você tem. Começando a ganhar cor aqui já o nosso pão. E o legal de você cortar ele mais grossinho, o pão com mais ou menos 1 centímetro, que ele vai formar uma casquinha e por dentro ele vai manter a maciez do pão. Ó, a coloração desse jeito que tem que ficar, tem que estar douradinha, levemente tostado, sem deixar queimar para não amargar. Então a gente vai deixar aqui, como ele vai para o forno ainda também, a gente não precisa deixar ele muito queimado, né? Então eu vou tirar aqui esses 2 primeiros, esse aqui eu vou deixar mais um pouquinho. E esses 2 pães que a gente já tirou, para a gente já dando continuidade, como eu falei para vocês, para a gente agregar um pouco de sabor, eu pego um alho cortado no meio, né, que ele vai expelir mais o sabor do alho, e vou pegar e vou esfregar ele suavemente sobre a superfície de um dos pães. Então eu vou esfregando ele aqui, ó, né? Então o alho vai estar contido no sabor final, sem estar presente para comer o alho, né? Então só esse saborzinho que a gente agrega esfregando o nosso alho no pão. Vou pegar aqui já a minha forma, o meu forno já está pré-aquecido. Você vê que eles já estão levemente dourados, né? Já estão saborizados aí com o nosso alho. Como eu falei para vocês agora, a gente já tem o forno pré-aquecido no grill. Quem não tiver o grill pode pré-aquecer o forno com antecedência e deixar ele mais ou menos 200 graus. Vamos espalhar agora um pouco da mussarela de búfala, que é um queijo bem macio, ele vai derreter e vai dar uma gratinada sobre o nosso preparo, e além do sabor que vai agregar. Então, você passa ela quase como um cream cheese aqui, ó. Dá uma... Vou aproveitar toda ela aqui. Então temos aqui a nossa brusqueta já grelhada numa frigideira, com a mussarela de búfala por cima, para ir para o forno agora dar uma leve gratinada. Nossas brusquetas ficaram no forno cerca de 10 minutos a 200 graus. O queijo, a mussarela, ela derreteu por completo. E agora a gente vai para a nossa finalização. Nós vamos agregar o nosso tomate com manjericão e sal que estava marinando sobre essa brusqueta e vamos finalizar ela para a gente poder servir o nosso primeiro preparo. E na nossa finalização, a gente tem aqui, como eu falei, o nosso tomate com manjericão e sal, que estava agregando sabor, estava marinando. Vou pegar aqui uma boa colherada de tomate com o nosso azeite e vou colocar sobre o nosso preparo aqui. Bem simples de preparar, dá água na boca. Que a gente pode dar vários formatos para servir, como uma entrada, como um acompanhamento. Bom, pessoal, então fica aqui a nossa dica, essa deliciosa receita de brusqueta com tomate, mussarela de búfala e manjericão, que você só encontra aqui no Divina Receita. Espero que vocês reproduzam em casa e em breve nós estaremos juntos novamente com novas receitas. Ô, delícia, hein? Quer me ver feliz é passar uma receita de salgado, porque eu sou do salgado, não sou do doce não, viu? E essa tá bem fácil de você replicar. Se precisar, é só ir lá no nosso canal, TV Evangelizar Oficial, aproveitar para compartilhar aí com a sua família essa deliciosa receita de brusqueta. Vamos fazer um intervalo rápido. Na volta, você vai ver uma reportagem especial sobre o dia a dia de uma família de agricultores rurais. Até já!
Estamos de volta com o programa A Vida em Foco deste dia 27 de novembro, sexta-feira. E agora você vai acompanhar uma reportagem que mostra o dia a dia de uma família de produtores rurais. E a nossa equipe foi lá e acompanhou tudo de perto como é a rotina de uma família de produtores rurais. Vamos ver? O dia começa cedo na casa dos Capitani. Ainda não amanheceu quando seu Antônio já está de pé. Às 5 da manhã é hora de acender o fogo para preparar o café. A primeira chaleira vai para o chimarrão, hábito que o casal não abre mão. Dona Antônia e seu Antônio estão casados há 37 anos. Casaram no dia de Santo Antônio, tiveram 3 filhos e criaram todos no campo. Ainda está escuro quando o cheiro do café invade a casa. Presenciamos um dos mais belos espetáculos da vida, o nascer do sol. O silêncio dá espaço para o canto dos pássaros. Já é hora de sair da cama. Olha, não foi fácil. Acorda, tá na hora de tomar o café e ir pro trabalho. Seguimos para as primeiras orientações. Troca umas ideias e aí depois toma um café, aí depois vai pra lida e volta pro almoço. De barriga cheia, é hora de trabalhar. Todo mundo pronto? Não, você não tá pronto. Você vai de tênis, vai colocar as botas, um chapéu. Ó, deu certinho. A primeira missão é ordenhar a vaca. Parece uma tarefa simples, mas... Mais rápido. Como assim mais rápido? Tô com mais medo dela do que qualquer outra coisa. Não é nada fácil. Isso aqui precisa de muita técnica. Olha o que eu consegui. Olha lá. O leite que é para o consumo da família precisa ser retirado 2 vezes ao dia. Seguimos para tratar os porcos. Chico, esse porco de 130 quilos, já aguardava ansioso. É gostoso trabalhar com os animais porque você viver na roça, né? Sem ter os animais, sem ter não é completo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a agricultura familiar é responsável por 70% do consumo das famílias no país. É da terra, como a do seu Antônio, que sai a comida que chega em nossas mesas. Agricultura familiar. Aqui se planta para o próprio sustento e o que sobra da colheita é vendido. No final, conseguem mensalmente cerca de 700 a 800 reais. Agora, então, é a vez das galinhas. Quirera e o que mais? Ração. Depois de alimentar as galinhas e recolher os ovos, falta a horta. Isso aqui é pó de basalto. Isso aqui é esterco de galinha. Agora a gente vai juntar os dois e levar para a horta, para jogar na horta, para melhorar a produção, a qualidade dos alimentos, o sabor. Tudo isso aqui ajuda. Essa é as mudas, né? Ah, o que é isso? É cebolinha. Cebola de cabeça. Plantar mais para o nosso consumo e aí se sobrar, a gente vende. Daqui a gente vai com a mão ou com uma enxada cobrindo assim, ó. Com a terra, com a terra. É. São 70 metros de plantação aqui da cebola. Vai até lá embaixo esse processo, gente. Bom, aqui agora a gente vai tirar essa mandioca para a gente poder almoçar. Isso aqui vai ser o nosso almoço, nosso alimento. Só que precisa ter cuidado, que o seu Antônio estava me explicando, porque ela é comprida, ela se estende por aqui tudo. Olha só onde está indo lá embaixo, ó. E ela é profunda. Aqui se planta batata, cenoura, beterraba, mandioca, batata cará, alho, alface, escarola, rúcula, repolho, mostarda, couve, feijão, milho, folheaginosas, verduras e frutas. E tem regras. Seguir a planilha de plantio e colheita é uma delas. Ao meio-dia tem que estar tudo pesado e devidamente pronto para entrega. A rotina é pesada e todas as vezes que olho para seu Antônio, vejo um sorriso no rosto. Vocês viram que a gente tirou a mandioca? E a ideia aqui
é que nada se perde, tudo se reaproveita. Isso aqui, por exemplo, agora vira adubo. Aqui agora tem as palhas, tá? Essas palhas a gente vai espalhar em cima dos canteiros, porque elas mantêm a umidade. Então elas são super importantes aí para a produção. Vale a ressalva que a gente já tem quase 4 horas de trabalho desde que nós levantamos e daqui a pouquinho a gente precisa parar para o almoço, porque saco vazio não para em pé, né? Primeiro fazer o almoço. Vamos fazer o almoço? Vamos fazer o almoço que não tem nada pronto. E porque saco vazio não para em pé, né, dona Antônia? Não. Daqui a pouquinho. Vamos lá, vamos trabalhar. Meio período parece uma dupla jornada. Enfim, hora de almoçar. O descanso é de 1h30 no máximo. E lá vamos nós para a horta mais uma vez. As crianças podem vir aqui chupar, isso é natural, né? E outra, isso que fortalece, né? Porque o suco dela, além de ser é melhor do que uma Coca-Cola, é melhor do que uma Fanta. Nem se compara. Ele tem 55 anos, ela 60. Os dois têm uma disposição de fazer inveja a qualquer jovem. Acreditam que tudo esteja ligado aos bons hábitos alimentares. Afinal, tudo produzido aqui é orgânico, livre de qualquer veneno. Você cuidar da natureza é você cuidar de si mesmo. E é se preocupar com o outro. Então, tudo nosso alimento que nós produzimos aqui para nós se alimentar e para ainda, né, mandar para fora, para outras pessoas, isso é uma alegria para nós. No final da tarde, eu já estava exausta, mas o serviço não tinha acabado. E lá fomos nós arar a terra. Fazer canteiros, alimentar os animais novamente e tirar mais uma vez o leite para o café da manhã. Dona Tonha, além de fazer todas essas atividades, dá um jeitinho de fazer queijo, geleias, almoço, janta e ainda cuidar da casa. Foi um dia de muito aprendizado. Os agricultores merecem nosso respeito, porque amanhã começa tudo de novo. A gente vive da agricultura e a gente pode até nem ter dinheiro, né? Mas tem comida, tem saúde e é feliz, né? A gente vive aqui na terra, é feliz e é o principal, né? Agora você vai acompanhar uma reportagem que fala sobre enxaqueca. Talvez você conheça alguém que sofre de dores de cabeça ou você não sabe muito bem o que fazer com isso. Nós vamos te ajudar agora. Vamos ver? Todo mundo já teve dor de cabeça em algum momento, mas o problema é quando ela é causada pela enxaqueca. Caso da Cleonice, que vive com a doença há 20 anos. Por volta dos 20 anos de idade foi quando começou, mas o agravamento mesmo ocorreu em 2017, que eu vim de 5 anos piorando, que daí eu fui parar no tratamento que eu fiz por 1 ano e 3 meses. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça que tem origem genética. Esse neurologista explica que alguns sintomas bem expressivos ajudam no diagnóstico. Enxaqueca, no geral, provoca uma dor unilateral, então apenas de um lado da cabeça. Geralmente essa dor se localiza na parte anterior, então ao redor da fronte, na testa, na têmpora, no olho. Geralmente é uma dor forte ou moderada, que tem uma duração de 4 a 72 horas, ou seja, pode perdurar até 3 dias. Lateja, a pessoa tem uma sensação que o coração bate ali naquela região e vem normalmente associada a enjoo. Pode acontecer vômito, incômodo com luz, com barulho, com cheiro. A enxaqueca atinge 15% da população brasileira, ou seja, cerca de 31 milhões de pessoas. Em casos mais graves, a dor é tão intensa que o paciente chega a procurar o pronto-socorro. Nesse hospital neurológico, por exemplo, o motivo de 1 a cada 3 atendimentos é a dor de cabeça. A enxaqueca possui um dado alarmante. Hoje, a gente sabe que a doença enxaqueca é a doença que mais incapacita pessoas jovens, dos 18 aos 50 anos, no mundo.
significa que ela deixa mais a pessoa afastada de trabalho, de relações familiares, relações sociais, do que qualquer outra doença nessa faixa etária. A enxaqueca não tem cura, mas o tratamento correto pode melhorar a qualidade de vida do paciente. Se qualquer pessoa tiver pelo menos 3 episódios de dor de cabeça, e até pode ser enxaqueca ou qualquer outro tipo de dor, 3 episódios de dor de cabeça por mês, por pelo menos 3 meses, essa pessoa precisa fazer um tratamento. E aí a gente vai. Quais tratamentos? Medicamentoso e não medicamentoso. O medicamentoso, existe o tratamento preventivo e o tratamento agudo, que é da crise. Após o tratamento, a minha vida mudou totalmente. Posso dizer vida antes e vida depois. Porque eu consigo fazer tudo que normalmente as pessoas fazem. É muito ruim você ir dormir com planejamento para o dia seguinte, e no dia seguinte você não conseguir levantar da cama porque a cabeça não permite. E falando em dores de cabeça, uma forma da gente evitar qualquer preocupação é a gratidão. E é por isso que nós preparamos para você essa reportagem especial que vai te mostrar os benefícios de ser uma pessoa grata. Acompanhe. Obrigada. Muito obrigada. Quem faz compras agradece pelo que vai levar para casa. E quem recebe o dinheiro retribui com obrigado. Uma palavra simples, de 8 letras e que pode causar uma grande transformação. É aquela coisa espontânea, né? Tipo, o obrigado vem naturalmente. Eu me sinto confortável quando o cliente fala, nossa, obrigado, mas eu também gosto de agradecer, muito forte, assim. Às vezes a pessoa tá de mal com a vida, tudo tá errado na vida da pessoa aquele dia. Aí de repente vem num balcão, num caixa, um obrigado, já levanta o dia da pessoa. Eu acho importante. Faz a diferença. Faz a diferença. Uma diferença que também faz parte da vida do Bruno. Ele é diretor de um colégio. Enquanto os alunos estão em férias e boa parte da equipe está em recesso, ele está na escola, resolve pendências e coloca a casa em ordem. É telefone, e-mail, conversa com as equipes, vistoria de serviços. Trabalho é o que não falta. Tudo feito com um sorriso no rosto. Se você não escolher viver o seu dia com alegria, porque a tensão ela vem, né? Se você não escolher viver isso com alegria, você acaba espanando, né? Como diz o curitibano. Deus me ama tanto para eu ficar reclamando de coisas pequenas. Então, o que tem de mais grandioso assim, na minha vida? É o oxigênio que eu respiro e que me dá sentido para eu continuar buscando as coisas que eu quero, os meus objetivos. Felicidade que gera um novo sentimento, gratidão. Então, eu acho que até quando a dificuldade vem e você consegue vencer, você tem que ser grato por isso. Né? Porque é mais uma oportunidade de você ser uma pessoa diferente e de você ser uma pessoa cada vez mais feliz. Gratidão pode começar a qualquer momento. Então eu estou aqui falando com você, você está falando comigo e eu posso ter o sentimento, poxa, que legal, como eu sou grata a poder estar falando e levando a minha mensagem para mais pessoas. Quando você consegue agradecer, você está mandando uma mensagem diferente para o mundo. Você, inclusive, consegue alterar o seu campo magnético. E como se tornar uma pessoa grata? É possível de uma hora para outra? Será que existe uma receita? É uma coisa muito simples, muito fácil. Pega um caderninho de gratidão e todo dia você pode agradecer de 3 a 5 coisas. E vai anotando no caderninho de gratidão. Torna isso um hábito. Depois de 2 meses, quando você for folhear o seu caderninho de gratidão, você não vai acreditar. Você vai falar, meu Deus, como eu sou uma pessoa abençoada. Então é importante, as pessoas mais gratas realmente têm um potencial de felicidade muito maior. Felicidade e gratidão caminham juntas. E isso é algo que o Bruno sabe muito bem. Eu sempre busco ser feliz e dentro da minha felicidade está o exercício da gratidão. Na hora que dão espaço para você passar, na hora que te dão uma bala, você precisa assim, ir ao encontro do outro através do olhar e dizer, ó, muito obrigado. Exercitar mesmo, dizer, ó, obrigado, e se tiver tapinha no ombro, se tiver um abraço, é melhor ainda. Eu tenho certeza que tudo vai dar certo. A gente costuma brincar assim que o melhor está por vir. Eu acredito nisso, assim. O melhor, ele sempre está por vir.
Chegou a hora do nosso boletim de notícias que te inspiram, hoje com a Heloísa Brunkel. Olá! Estima-se que atualmente existem mais de 50 milhões de pessoas com Alzheimer no mundo. Essa doença reduz as capacidades de trabalho e relação social e, com o passar do tempo, ela também interfere no comportamento e personalidade da pessoa, causando consequências como a perda de memória. Porém, pequenos milagres acontecem o tempo todo. A Marta Gonzalez era bailarina nos anos 60 e, mesmo com a doença, agora ela relembra os gestos que fazia nos palcos. O vídeo dela viralizou nas redes sociais quando ela ouve a música Lagos dos Cisnes e começa a dançar, mesmo sentada na cadeira de rodas. Marta relembra cada movimento que fazia e simplesmente dança com os braços. Acompanhe esse vídeo emocionante. O mais impressionante é que o Alzheimer não faz com que a Marta esquecesse das coreografias, e o vídeo comprova isso. Ela foi uma das principais bailarinas de balé em Nova York nos anos 60. O vídeo foi gravado pela ONG Músicas para Despertar, uma associação espanhola que acredita no poder da música para o tratamento de Alzheimer. Marta faleceu em 2019, mas o vídeo foi divulgado recentemente. Vocês lembram da triste história do Fabinho? O garoto de 11 anos que foi envenenado após comer uma marmita em julho desse ano? Ele foi uma das vítimas das marmitas envenenadas, distribuídas por um homem desconhecido a moradores de rua em Itapevi, em São Paulo. Depois de ingerir a comida, 2 pessoas morreram. O Fábio também comeu e foi hospitalizado. O menino segue internado. E o seu pai, o Flávio, que era vendedor de churros, teve que parar de trabalhar para cuidar dele. Sem renda e com muitas dificuldades, o pai cria o garoto sozinho. Pensando nisso, o site Razões para Acreditar criou a vaquinha online, com amor e afeto, para mudar o final de muitas histórias. E para a vaquinha do Fabinho foi arrecadado mais de R$100 mil em poucas horas. Com esse valor, o Flávio vai fazer a reforma da casa para receber o seu filho. Além disso, ele vai arcar com os custos do tratamento e até abrir um negócio para a família ter uma renda fixa. Hora de dar tchau para você, espero que você tenha gostado do programa de hoje. Lembre que você pode se inscrever no nosso canal YouTube TV Evangelizar Oficial. Você se inscrevendo, você fica sabendo a hora que começa os seus programas preferidos, como este, A Vida em Foco. Você vai receber, é só ativar o sininho lá que você vai saber toda a nossa programação. E claro, aproveite para compartilhar aquelas matérias que podem ajudar as pessoas que você já conhece. Eu volto com você na segunda-feira, um bom fim de semana. Às 3h30 da tarde a gente tem um novo encontro aqui e eu espero você, tá bom? Descanse, fique em paz. Um beijo, até mais.